Oi pessoal, eu Maurício, professor de Química. Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre os estados físicos da matéria e suas transformações. Vocês provavelmente já lembram do estado líquido, o gasoso e o sólido. A gente pensa no estado líquido quando pensa num copo com água. A gente pensa no estado gasoso quando aquela água está no estado vapor. A gente pensa no estado sólido quando lembra de um troço de gelo. Então, podemos formar o gelo colocando a água líquida no congelador. Ali, o que acontece é o processo de solidificação, a mudança do estado líquido para o estado sólido. Quando tiramos o gelo do congelador, o gelo começa a passar por uma fusão. A fusão é a passagem do estado sólido de novo para o líquido. O que acontece quando aquecemos a água? Quando a gente esquenta a água vaporiza. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Agora, se a gente começa a esquentar a água, começa a sair um vaporzinho. Isso é chamado especificamente de evaporação. Por exemplo, também acontece quando a gente pendura a roupa para secar. A roupa pendurada nunca chega a ferver, mas mesmo assim a roupa fica seca. A água da roupa se evaporou. Já a vaporização também pode acontecer quando a água ferve. Quando a água ferve, quando tem bolhas, a água atingiu uma temperatura de 100 graus Celsius. Ali, o que está acontecendo é uma ebulição. A ebulição sempre acontece numa temperatura específica, pontual, que depende da substância, característica da substância. Então, de novo, vaporização tem dois tipos. Evaporação a muitas temperaturas e ebulição a uma temperatura específica. A evaporação pode também acontecer ao mesmo tempo que está acontecendo a ebulição. Aquela substância que está no estado gasoso, por exemplo, a água, pode de novo passar para o estado líquido por meio de uma liquefação ou condensação. Isso é o que acontece quando as nuvens e a chuva são formadas. Água no estado gasoso se condensa formando nuvens e a partir delas formando gotas maiores que caem em forma de chuva. Também existe a passagem do estado sólido para o estado gasoso, diretamente sem passar pelo estado líquido, e isso é chamado de sublimação. De sólido para gasoso é sublimação. Em muitos livros também chama a passagem do estado gasoso de novo para o estado sólido como sublimação. Só que eu acho que é melhor, para não confundir, chamar a passagem do estado gasoso para o sólido de ressublimação. Então, sublimação de sólido para o gasoso. Ressublimação de gasoso para o sólido. Eu quero mostrar para vocês também uma simulação na qual a gente pode ver moléculas, nesse caso, nesse exemplo, de oxigênio, cada molécula formada por dois átomos de oxigênio, independentemente se mexendo. O que a gente tem aqui é o oxigênio no estado gasoso. Cada molécula tem um movimento independente, está bastante afastada a maior parte do tempo de outras moléculas, tem muito espaço entre as moléculas e as moléculas têm movimento livre. Também vemos que esse corpo gasoso não tem forma definida. A forma é definida pelo recipiente que contém o corpo de gás. O que acontece quando a gente começa a esfriar esse corpo gasoso de oxigênio? O oxigênio, quando diminui muito sua temperatura, e olha, vou colocar aqui, em vez de Kelvin, vou colocar em Celsius, uma temperatura bem baixa. As moléculas começam a se juntar e estão condensando, estão passando, formando gotas, passando para o estado líquido. Ali, aquilo foi como uma chuva de oxigênio. Aqui o que a gente está vendo é a maior parte das moléculas do oxigênio estão em estado líquido. Tem algumas poucas que estão evaporando, passando para o estado gasoso. Mas, se a gente continua esfriando, aquele líquido definido ou determinado por sua forma indefinida e também porque as moléculas já estão muito mais próximas umas das outras, mas ainda podem se mexer bastante. O que acontece quando a gente continua esfriando? Chega um momento em que a forma fica bastante definida. Vamos esfriar um pouquinho mais aqui. A forma já está bastante definida. Cada molécula continua se mexendo um pouquinho no lugar, mas já ocupa uma posição definida dentro do corpo. Dá para ver que as moléculas já estão bem próximas umas das outras. Quase não dá para distinguir uma molécula da outra. O que acontece se a gente continua esfriando? Pode esfriar indefinidamente? Olha, as moléculas estão cada vez se mexendo menos, até que, atingindo uma temperatura
de menos 273 graus Celsius, as moléculas não se mexem mais. As moléculas estão completamente paradas e é então que a gente atingiu o 0 Kelvin. Essa é a temperatura mais baixa que existe. Nada pode estar mais frio do que 0 Kelvin ou, o que é equivalente, menos 273 graus Celsius. Por que não? Porque a temperatura é uma medida do movimento das moléculas. Quanto mais as moléculas estão se mexendo, maior a temperatura. Quanto menos estão se mexendo, menor a temperatura. Pode se mexer menos que estar completamente parado? Não, não pode estar mais parado do que parado. Então, a temperatura não pode descer mais. Mas a temperatura pode subir indefinidamente. Por exemplo, quando a gente coloca de novo para o estado gasoso, a gente pode esquentar e a temperatura vai continuar subindo e as moléculas vão continuar se mexendo cada vez mais. Então, a gente pode esquentar indefinidamente, então não tem um limite superior para a temperatura. Aqui temos moléculas de água no estado gasoso. Olha, cada molécula de água está formada por um átomo de oxigênio e por dois átomos de hidrogênio. Oxigênio vermelho, hidrogênio as bolinhas brancas. H2O significa isso. H2 são dois átomos de hidrogênio e O é um átomo de oxigênio em cada molécula de água. Cada molécula de água, então, tem movimento independente. De novo, o estado gasoso, as moléculas se mexendo muito e muito afastadas umas das outras. O que acontece aqui quando a gente esfria? Olha, começa a chover. São pequenas gotinhas que estão se formando quando as moléculas ficam mais próximas. Agora, olha isso, vamos de novo. Quando a água chega bem próximo de 0 ou diretamente 0 graus Celsius, as moléculas de água que estavam bem próximas umas das outras se afastam um pouquinho. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, as moléculas se afastam. Começa a ter espaços fixos, vazios entre as moléculas. Esses espaços são completamente vácuos, não tem matéria, não tem ar, não tem nada ali. É ausência completa de matéria. Se não tem átomos ali é porque não tem matéria. Então, esses espaços fazem com que o estado sólido da água, o gelo, seja menos denso que a água líquida. E por isso é que o gelo boia sobre a água. Por quê? Como é isso? Então, temos uma determinada quantidade de moléculas, então uma determinada quantidade de massas de água, que no estado sólido ocupa um volume maior do que no estado líquido. Se está ocupando um volume maior, uma massa determinada ocupa um volume maior, então massa dividido volume, densidade, a densidade é menor, tá? O número resultante daquela divisão, um número menor que quando a mesma massa é dividida por um volume, um número menor. No caso da água, o volume é menor para a mesma massa. Volume menor, a divisão dá um resultado maior. De novo, então, densidade da água líquida é maior que a densidade da água sólida, porque na água líquida tem menos espaços entre as moléculas. Mais denso significa mais junto, maior quantidade de matéria em um volume menor. Então, isso que acontece com a água, acontece com todas as substâncias? Não. O caso da água é um caso muito especial. Aquilo que acontece com a água não acontece com a grande maioria das substâncias. A grande maioria das substâncias, quando estão no estado líquido, a densidade é menor porque as moléculas estão mais afastadas, tem mais espaços entre elas, mais espaço sem matéria entre elas, que quando estão no estado sólido. No estado sólido, na maioria das substâncias, as moléculas estão mais apertadinhas, mais juntas. Então a densidade é maior. Para finalizar, a gente pode chegar à conclusão que, na maioria dos casos, no estado sólido, as moléculas estão mais próximas umas das outras e se mexem menos. As moléculas ocupam lugares, posições definidos. Já no estado líquido, na maioria das substâncias, as moléculas se mexem mais e tem mais espaço entre elas, estão um pouquinho mais afastadas, ainda que bastante próximas.
As moléculas se mexem muito mais, então o líquido não tem uma forma definida. No estado gasoso, as moléculas, as partículas que formam aquele corpo, estão mais afastadas, têm movimento muito mais livre e as moléculas, então, ocupam todo o espaço disponível, não tendo nenhum volume, nenhuma forma definida. O caso da água é um caso especial. O caso da água, o sólido é o que tem as moléculas um pouco mais afastadas e o líquido é o que tem as moléculas um pouco mais juntas. É por isso que a água sólida boia quando é colocada junto com a água líquida. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!